próximo tópico que a gente tem para falar é a administração da medicação por via subcutânea. Subcutânea é abaixo da nossa derme, uma região que a gente chama de hipodérmica. É popularmente como conhecida nos gordinhos da gente. A hora que a gente aperta é os gordinhos. Eu tô aqui com uma modelo que veio para me ajudar para esse momento. Claro, é uma modelo fictícia, mas vocês vão conseguir entender a administração dessa medicação. Essa medicação, esse fármaco a ser administrado, ele precisa ser nessa via, ele é administrado nessa via quando ele precisa ser de uma absorção lenta e contínua. Aqui eu trouxe para vocês, todos esses locais em que a gente pode estar administrando essa medicação. A gente pode estar administrando tanto no anterior do corpo quanto no posterior. Todos esses locais. Lembrando uma coisa, quando a gente vai administrar na região da barriga, no abdômen, a gente tem que respeitar o que a gente chama de periumbilical. O que significa isso? Vocês não estão conseguindo ver, mas vocês se imaginem. Eu tô com o meu umbigo, tô palpando ele aqui. A gente coloca 4 dedos e a gente monta um raio de 4 dedos. Então, respeitando essa distância periumbilical que a gente fala. Coloquei um umbigo, 4 dedos, é daqui para cá que eu vou administrar. E todas as vezes em que a gente vai ser necessária a administração desse fármaco por essa via, que geralmente são as insulinas que são administradas, a gente também tem que respeitar algo que a gente chama de rodízio. Quando nós, profissionais de enfermagem, que somos responsáveis por estar orientando esse paciente, digamos que a gente trabalha numa unidade de saúde básica, o paciente acabou de receber o diagnóstico de diabetes. A gente vai, então, estar entregando todas as seringas, as agulhas e a medicação e ensinando ele a como faz. É nosso papel, enquanto profissional, estar orientando isso para ele, de como que ele faz para administrar e respeitar o rodízio que a gente fala. Se ele administrou hoje, neste lado do braço, amanhã, quando ele for administrar no outro lado. Todos esses locais que a gente tem para administrar, em todos esses locais a gente pode utilizar para administrar. Então, não ficar preso a um único local, porque pode vir a acontecer alguma rejeição e esse músculo ficar atrofiado. Apesar de ser uma região hipodérmica, não chegar na musculatura, mas tem uma síndrome que faz o que a gente popularmente diz como gânglios, então respeitar esse rodízio também. Continuando, a gente vai do mesmo jeito que os tópicos anteriores que nós tivemos, a gente vai separar os nossos materiais, colocar dentro de uma bandeja higienizada, chegar no quarto do paciente, fazer novamente a higienização das nossas mãos com o álcool que vai estar lá dentro do dispenser, dentro desse quarto desse paciente, e vai informar o que vai ser feito com ele, o procedimento a ser realizado. Então, eu trouxe aqui para vocês. Vou estar calçando a luva de procedimento. Novamente, é um procedimento em que eu vou ter contato possivelmente com fluidos corpóreos desse paciente. Então, eu vou calçar minha luva também, que pode ser que saia uma gotícula de sangue. Então, eu calço a luva. Calcei essa luva, eu vou pegar um algodão e eu vou passar álcool a 70%. Passei, uma outra bolinha de algodão vai ficar entre os meus dedos. Não tem uma posição, apesar dos autores falar que é para ficar entre o anelar e o dedo mínimo, mas não teria problema ficar entre o dedo médio e o anelar, aonde vocês se sentirem mais seguros para conseguir manter essa bolinha de algodão. Porque no momento que a gente administrar essa medicação, essa bolinha de algodão já vai estar aqui para no momento que já sair a agulha, já entrar essa bolinha de algodão para pressionar essa medicação ali. E se a gente deixa ela para lá, e aí eu acabei de tirar, vou lá pegar essa bolinha de algodão. Então eu já deixo ela ali entre os meus dedos, certo? Depois disso,
eu já posso, lá no postinho de enfermagem, já montar essa seringa com essa medicação do paciente. Medicações que são administradas por essa via subcutânea, a gente pode, a grande maioria utiliza da seringa de 1 ml, mas também pode ser utilizada de 3. Vai depender da dose que está prescrita a ser administrada nesse paciente. Porque se for uma seringa muito maior e essa dose que for ser prescrita, por exemplo, a insulina, é prescrita por unidade, a gente não consegue tirar a unidade correta numa seringa de 3 ml, a gente consegue somente na seringa de 1. Então, pego, também tem um jeito certo de abrir, ó. Ela vai estar vedada aqui, eu pego e abro ela assim. Eu vou abrir de um jeito errado a agulha só para demonstrar para vocês. A agulha também, ó, do mesmo jeito, ela tem a parte certa da gente abrir, ó. A gente tá vendo que ela descola aqui e aí eu abriria assim. Vocês nunca, olhem bem para mim, vocês nunca vão fazer isso daqui, porque isso daqui, ó, eu estou entrando em contato com a parte de fora e eu estou contaminando essa agulha. Então, a gente também tem o jeito certo de abrir, que seria, ó, vou abrir no jeito certo, ó, seria assim, e não quebrando o lacre desse jeito. Feito isso, vou utilizar a seringa de 1 ml, uma agulha 40 por 12 e uma agulha 13 por 4,5, que é aquela bem pequenininha. Eu abri ela, pego a seringa de 1 ml e conecto. Conectei, eu puxo o êmbolo. Êmbolo é essa parte aqui de dentro, ó, tá vendo? Aqui eu tô movimentando. Essa é a parte que a gente chama de êmbolo. Puxo ela para destravar, porque quando ela fica ali dentro, sem utilizada, ela fica ressecada. Então, a gente puxa para poder soltar ela. Feito isso, eu vou pegar a minha medicação que está prescrita. Eu peguei aqui uma ampola, mas não é a ampola que tá, não é medicação verdadeira, tá? É somente fictícia. Vou pegar um algodão, passar álcool a 70% e vou fazer essa higienização da ampola também. Não tava lá quantas mãos essa ampola passou até chegar em mim? Passou na mão do fabricante, que chegou lá na farmácia do local onde eu trabalho, que a pessoa que estava lá da farmácia entregou para mim, que depois chegou na minha mão. Então eu preciso fazer a higienização. Algodão com álcool a 70%, faço movimentos circulares para depois eu quebrar. Para quebrar, essa ampola, tá vendo que ela tem uma marquinha, ó, branca. Eu posso utilizar o próprio algodão para quebrar. Porque aí o gargalo da ampola tá aqui na minha mão. Não tem risco de eu me perfurar. Sendo isso daqui um vidro, qual que é o local que eu vou fazer a segregação, o dispenser? Pérfuro cortante. Feito isso, eu vou pegar aquela minha seringa que já está conectada com a agulha. Essa agulha aqui, 40 por 12, é a agulha... Deixa eu deixar só aqui para demonstrar para vocês. É a agulha bem grossona. É a que a gente chama que é para aspirar, para pegar a medicação de dentro ali da ampola. Pego essa minha ampola e coloco assim, ó, no meio dos meus dedos em V. Coloco, vocês estão vendo que um lado é aberto, ela é chanfrada. Essa parte eu coloco e aspiro, ó, a quantidade que foi prescrita. Digamos que chegou na quantidade que foi prescrita lá. Aspirei, quando eu virar essa seringa ao contrário, eu dou uma batidinha, vocês vão ver que vai ficar ar aqui dentro, ó. Vocês conseguem ver que a medicação está aqui e tem um resto de ar. O que eu vou fazer? Eu venho voltando bem devagarzinho até preencher essa seringa toda.
Preencheu, aí que eu vou retirar essa seringa. Enquanto eu não tive contato com o paciente, porque não entrou ainda, eu posso reencapar. Somente esse momento vocês podem reencapar. Depois que entrou em contato com o paciente, nunca mais a gente reencapa essa agulha, porque ela virou um pérfuro cortante contaminado. A gente não sabe se esse paciente ele é soro positivo, se tem hepatite, então a gente não reencapa mais. Aí eu vou pegar aquela agulha da administração, realmente. Retiro assim, ó, ela não tá assim, retiro, é só girar. Ela saiu. Cuidado para não encostar o dedo aqui, porque senão a gente contamina. Vou abrir na técnica certa, abrindo, seguro pelas laterais e conecto. Conectei, é só colocar e dar uma giradinha. Virei, tá lá certo, pronto agora para administrar. O correto é a gente levar a ampola junto ao quarto do paciente, para a gente falar para o paciente qual é a medicação que a gente que vai ser administrado a esse paciente e também ter uma etiqueta de identificação nessa seringa, com o nome do paciente, o leito do paciente. Às vezes a gente pode trabalhar em hospitais que pode ter 3, 4 leitos em um mesmo quarto. Já pensou se tem 2 João naquele mesmo leito aí, naquele mesmo quarto? Aí você chega, ó, seu João, eu vou aplicar aqui a insulina no senhor e aplica no seu João errado. A gente vai estar falando depois mais pra frente sobre os 13 certos da enfermagem, que a gente precisa obedecer para manter a segurança do paciente. Feito isso, eu vou pegar aquele algodão com álcool que eu já tinha deixado separado, aquele algodão que ele tá sequinho, que ele vem lá no meu dedo anelar e mínimo. Vou falar com o paciente, falar qual o procedimento que eu vou realizar, expor a área a ser realizada. Na hora de fazer essa higienização, a gente tem que fazer em movimentos únicos. Eu não posso fazer no movimento de jogar sujo e limpo, então eu tenho que fazer em movimentos únicos. Literaturas falam ou movimentos circulares e ir rodando esse algodão. Então eu utilizei essa face aqui, ó, do algodão. Eu dou uma viradinha no algodão e utilizo a outra face. Faça 3 movimentos circulares ou pode ser movimentos de uma vez só, mas também do mesmo jeito de virar as faces do algodão. Eu vou soltar aqui porque eu vou fazer na blusa daqui da modelo, porque não tem pele, não vai entrar. Feito essa higienização, deixo esse meu algodão que fez essa desinfecção da pele. Vou fazer uma prega, então vocês imaginem que a blusa é a pele do paciente. Faço uma prega, retiro, aliás, antes, né, o embale. Faço uma prega, vou fazer em ângulo de 90 graus. Faço, solto essa prega, aspiro, aspirar é puxar esse êmbolo, aspiro e administro, bem lentamente, todo o conteúdo. Feito isso, a agulha tá saindo, não tá ali no meu dedo? Agulha saindo, algodão entrando. Essa parte aqui é pérfuro, vai lá na minha caixinha de pérfuro. Feito isso, a gente fala pro paciente, tudo bem? Vou segurar um pouquinho apertado, ou se for um paciente consciente, ele mesmo pode pegar e ele segurar um pouquinho. Nada de ficar fazendo massagem também neste local. A gente só apoia o algodão para manter essa medicação nessa região abaixo da derme. Depois disso, se sair, a gente faz essa aspiração que eu falei para vocês, puxa o êmbolo com o objetivo de ver se atingiu algum vaso
pegou algum vasinho de sangue. Se tiver atingido, a gente tem que tirar e a gente não pode administrar. A gente tem que tirar, desprezar tudo isso, seringa, agulha, refazer tudo de novo, pegar uma outra seringa, uma outra agulha, aspirar a medicação de novo e começar o procedimento tudo de novo. Porque se a gente veio conteúdo de sangue ali na seringa, se a gente administrar, a gente não está administrando na via subcutânea, a gente está administrando dentro de vaso sanguíneo e não é aonde está prescrita a via da administração dessa medicação. E aí depois, pode ser que na hora que a gente tire a agulha, saia uma gotinha de sangue. Então o objetivo de segurar também, além da medicação, para não extravasar essa gotinha. Se vier, não tá com a gotinha de sangue, qual que é o lixo? Branco que a gente faz o desprezo. Lembra como que a gente retira? Aqui a gente está pensando que tá tudo contaminado. A gente pega pela borda e vira ao contrário. Pega pela borda e vira ao contrário. Aqui dentro, ó, tava em contato com a minha mão, então não tem problema eu segurar. Por fora, não, eu não posso entrar em contato. Esta parte, tudo isso daqui, lixo branco.